pessoal, hoje eu, Tainá Delgado e a Paula Alves vamos apresentar um pouco mais sobre a biogestão anaeróbica, que é o processo que foi escolhido pela Comissão de Maquetes para a obtenção do biogás. Então, o objetivo dessa apresentação é continuar falando mais sobre as decisões tomadas dentro da comissão e começar também a trazer para vocês alguns termos mais específicos que a gente está estudando. A nossa apresentação vai ser dividida em fatores que afetam a biodigestão, tipos de biodigestores anaeróbicos, o que é o biogás, armazenamento de biogás e, por fim, a nossa conclusão. A biodigestão anaeróbica é um processo de decomposição da matéria orgânica feita pelos organismos vivos, que no nosso caso é as bactérias, dentro de biodigestores sem a presença de oxigênio. Além disso, dentro dessa digestão anaeróbica, dentro dos biodigestores, produz o biogás e no final um produto chamado biostato. No entanto, para que essa biodigestão seja mais eficiente, é necessário que a gente controle alguns fatores, que primeiro são a temperatura, a agitação e o tempo de retenção. A temperatura dentro dos biodigestores deve ser controlada para que atinja a produção necessária. E a maior parte dessas bactérias que a gente utiliza para fazer a biodigestão, elas trabalham melhor numa temperatura em torno de 39 graus. Mas elas são bastante sensíveis à variação brusca de temperatura. Então, por exemplo, variações de 3 graus já é muito suficiente para que elas morram e não tenha a produção do biogás. Por isso, por exemplo, em locais que tem uma amplitude térmica muito grande, como por exemplo aqui na região sul, né, que é mais frio, é necessário que tenha um controle maior dessa variação de temperatura para que elas não morram, as bactérias não morram, no caso, e diminua a produção, né? Já o fator agitação, existem duas coisas que justificam ter um cuidado com ele. A primeira é que essas bactérias que fazem a biodigestão, elas formam aglomerados onde tem maior matéria orgânica. Já a segunda é que com a produção de biogás, né, ela vai aumentando e se forma ao redor dessas bactérias, dessas colônias. E conforme vai sendo produzido, vai inibindo também a produção. Por isso que uma agitação bem feita, ele libera esse biogás que já foi produzido e também quebra essas colônias de bactérias, fazendo com que elas sejam obrigadas a formar novas colônias e produzir mais biogás. Então, o tempo de retenção, ele influencia bastante no rendimento do nosso biodigestor e é por isso que ele deve ser cuidado. Por quê? Porque cada biodigestor ele é construído com uma capacidade limite tanto de absorção da matéria orgânica quanto de produção do biogás. Por exemplo, se eu deixo o meu substrato muito tempo dentro do biodigestor, eu acabo tendo uma perda de tempo porque ele vai produzir só o que ele consegue. Agora, se eu retiro ele muito antes, eu acabo tendo uma perda de rendimento, porque se eu deixasse mais um tempo o substrato dentro do meu biodigestor, ele acabaria produzindo mais biogás. Outros fatores que afetam essa nossa biodigestão são as substâncias tóxicas, o pH e a relação carbono-nitrogênio e a quantidade de água. Por exemplo, a presença de substâncias tóxicas no substrato é extremamente nociva para o processo, uma vez que ele pode acabar matando as bactérias, né, que são decompositoras, e comprometendo todo o processo de produção do nosso biogás. Já o pH, ele também deve ser controlado, pois se o pH estiver muito ácido, essas nossas bactérias, né, são chamadas de metogênicas, elas são eliminadas e não há mais a produção. Normalmente, o pH ideal para essas bactérias é entre 6,5 a 8. Já a relação carbono-nitrogênio, ela também deve ser bem controlada, principalmente se o nosso tipo de matéria orgânica utilizada dentro do biodigestor for diferente, como por exemplo restos de alimentos. Essas nossas bactérias metogênicas, elas precisam que haja uma proporção de 1 para 20,
ou de 1:30 entre esses dois elementos, né, o carbono e o nitrogênio, para que haja a formação dos ácidos orgânicos, que serão daí então transformados no biogás. Muito mais ou menos do que essa relação, ocorre também a perda significativa desse processo, né, de biodigestão. Elas acabam morrendo, né, e não produzem o suficiente. Já a quantidade de água, ela deve ser cuidada, porque os biodigestores, eles funcionam com carga hidráulica. Então, ela necessita de uma certa quantidade de água para que funcione. Por isso, se a gente utilizar matérias orgânicas com baixa umidade, é necessário acrescentar água. Mas ela também não pode ser acrescentada com excesso, porque isso reduz a quantidade de sólidos e a proporção de biogás. Essa quantidade, assim, vai depender muito mesmo da matéria orgânica que for utilizada dentro do biodigestor. Já os tipos de biodigestores, a gente pode dizer que esses biodigestores são tecnologias que aceleram o processo de degradação da nossa matéria orgânica. Independente da origem, eles geram então o biogás e o biostato. Então, apesar desse processo de biodigestão ser o mesmo, independente do modelo de biodigestor que a gente for utilizar, existem diversos modelos. E cada um desses modelos tem uma característica própria de operação. Eles variam principalmente do tipo de material utilizado, das condições locais, né, na forma como eles processam essa matéria orgânica e entre outros. Mas basicamente os modelos são o indiano, o chinês e o canadense. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses modelos. Então, o modelo indiano, ele é uma cúpula móvel, feita normalmente de ferro ou fibra de vidro, e ele é enterrado no solo, na qual o gás, né, produzido é armazenado à medida em que a matéria orgânica vai sofrendo fermentação. Esse armazenamento e a produção incessante do biogás permite que o aproveitamento seja feito de forma ininterrupta. E há também uma parede que divide o tanque do biodigestor em duas câmaras. Essa construção proporciona que a movimentação do substrato ocorra por todo o biodigestor e auxilia na separação da biomassa já fermentada para o que vai ser descartado futuramente. Apesar desse modelo ser relativamente fácil de construir, ele é bastante caro, já que ele é feito, né, a partir do ferro. E isso, em alguns casos, inviabiliza bastante a instalação dele. Além disso, a matéria orgânica utilizada na alimentação desse sistema deve ter uma concentração de sólidos totais de no máximo 8%, para que não ocorra entupimento na tubulação. É por isso que aqui tem que ter bastante controle na quantidade de água que vai ter dentro dessa matéria orgânica que a gente for utilizar. O modelo chinês, né, de biodigestor, ele se inspira bastante no modelo indiano, porém ele é muito mais viável economicamente, porque ele é construído, a maior parte dele, em alvenaria, e o teto é impermeável para armazenar esse biogás. Dentro desse biodigestor, ele funciona a partir de troca de pressão. Ou seja, quando a pressão aumenta, a biomassa se desloca para a caixa de saída. Quando essa pressão dentro dele diminui, ocorre o movimento contrário. Apesar dele ser economicamente, né, mais viável, ele não é muito utilizado porque ocorre bastante vazamento desse biogás produzido a partir do teto dele. Então, a produção não é tão eficiente. Ele é mais utilizado para produzir o biostato. Então, já o modelo canadense, ele é um modelo mais moderno desses três, mas mesmo assim tem a construção mais simples também. O material utilizado principalmente é plástico e ele é uma caixa grande que fica, né, na horizontal acima do solo,
o que também favorece a produção de biogás, já que ele fica sempre, né, tendo a incidência de luz solar, o que produz, né, muito mais biogás por causa do controle de temperatura. Devido a essa grande produção e ele ser mais barato, né, e ter materiais mais simples e ser mais fácil de construir, ele é um dos modelos que é mais aplicado aqui no Brasil. Outra classificação que a gente utiliza é quanto à frequência de operação. E aí a gente pode encontrar dois tipos de biodigestores, que são os embateladas e o fluxo contínuo. Os biodigestores anaeróbicos tubular ou então de fluxo contínuo são modelos de biodigestores contínuos e alimentados sucessivamente por meio de dutos de alimentação. O biogás ele é removido através de tubulação também em cima, e o biofertilizante, né, o nosso biostato, na verdade, é retirado por meio de canos na parte da saída. Eles podem ser construídos tanto na forma horizontal, como na imagem, quanto na vertical. E a matéria orgânica que entra diariamente deve ser diluída ou até mesmo triturada, para evitar que ocorram entupimentos desses canos. E aí, assim, também facilita a decomposição. O teor adequado de umidade aqui é entre 90% a 95% de água. Já então, os biodigestores de batelada ou então de fluxo não contínuo, como o próprio nome já diz, eles são biodigestores não contínuos, onde a recarga de matéria orgânica ela ocorre uma vez a cada ciclo. Nessa alimentação, então, coloca-se uma matéria orgânica, fecha-se esse bioreator para não entrar oxigênio, e aí depois de feito esse procedimento, o biodigestor ele só vai ser aberto novamente quando a gente vê que a produção de biogás diminuiu. E aí está na hora de retirar o biostato e acrescentar, né, mais matéria orgânica. Esses biodigestores do tipo batelada, eles são formados apenas pela estrutura em si da câmara de biodigestão, essa parte aqui, né, construída em alvenaria, como mostra a imagem, e pelo medidor de gás, o gasômetro. É por isso que eles são considerados um sistema bem simples e de fácil manutenção. Entretanto, ele costuma ser utilizado apenas em locais onde há uma periodicidade na produção de biomassa. Então, mas o que é o biogás, né, que a gente tanto falou e que é produzido nesses bioreatores? O biogás ele foi descoberto por volta do século XVII e é um subproduto obtido da decomposição anaeróbica das matérias orgânicas, no caso, dentro dos biodigestores. Ele é composto basicamente de metano e tem um poder calorífico muito grande. Ele caracteriza-se por ser um gás bastante inflamável, corrosivo e de odor único, que pode ser utilizado de diversas formas, sendo uma boa alternativa para substituir as fontes não renováveis. Mas, para isso, né, para a gente conseguir utilizar o biogás com a melhor função, ele precisa passar por um processo de conversão. Esse processo de conversão a gente vai explicar mais para frente. Armazenamento do biogás. Então, para o biogás ser armazenado, ele tem duas finalidades, sendo uma que é o armazenamento para o uso, que tem algumas empresas que produzem o biogás e armazenam ele para que ele venha a ser usado em outras máquinas. E também tem o armazenamento no local, que é esse que eu falei, que a própria empresa já produz biogás e já armazena no mesmo lugar. E também tem o armazenamento para transporte de sistema de distribuição fora do local. Então tem alguns biogás que eles são armazenados para ser levados para outros lugares. Então é outro tipo de armazenamento que deve ocorrer. Dentre os tipos de armazenamento, a gente possui o armazenamento de baixa pressão, armazenamento de média pressão e armazenamento de alta pressão. O armazenamento de baixa pressão ele é realizado por suportes flutuantes de biogás no biodigestor, que formam uma opção de armazenamento de baixa pressão para sistemas do biogás.
Então, esses sistemas normalmente operam com pressões abaixo de 2 psi. Então, esse suporte ele é menos caro e também ele é livre de problemas. E como que ele é feito de topo de tecido inflamável e flexível, ele não reage com H2S no biogás. Então, isso é muito interessante, já que o H2S ele acaba prejudicando o biogás. E também esse tipo de tampas são utilizados com frequência em biodigestores de fluxo, de plug e também de mistura completa. O armazenamento de média pressão, o biogás também ele pode ser armazenado em média pressão entre 2 a 200 psi e também para evitar a corrosão dos componentes do tanque, que geralmente esse armazenamento é realizado em tanques. O biogás ele primeiro deve ser purificado para remover o H2S e em seguida o biogás limpo ele deve ser ligeiramente comprimido antes dos armazenamentos em tanque. E por fim, o armazenamento de alta pressão. Antes do biogás ele ser armazenado, o biogás bruto, no caso, ele não atende algumas especificações mínimas para ele se tornar um combustível. Então, antes desse biogás ele ser armazenado, ele tem que ser purificado, assim tirando o teor de CO2, enxofre e também do H2S que há. Então, após isso, esse biogás bruto ele é transformado em biometano, que é menos corrosivo e também ele é mais valioso como combustível. Então, com isso, a produção de tal combustível normalmente excede a demanda imediata no local. Então, o biometano ele deve ser armazenado para o uso futuro, geralmente como biometano comprimido ou biometano liquefeito. É interessante também que eles são transportados por caminhões-tanques isolados, ou eles podem também ser colocados em cilindros de gás. Então, bem, diante, né, de tudo que foi falado aqui, e para a gente concluir, né, devido às características e os benefícios, os biodigestores já estão sendo utilizados em vários lugares e, né, diversas situações. E ele está se consolidando, né, uma solução mundial para a sustentabilidade e que para o bom funcionamento, né, deles são necessários alguns cuidados, né, com os fatores que influenciam essa produção de biogás para a gente ter a maior eficiência possível, né, e conseguir utilizar essa tecnologia da melhor forma. Essas foram as nossas referências que a gente utilizou para essa apresentação de hoje. E a gente deixa o nosso muito obrigada. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!